Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Política Internacional, numa semana em que vamos analisar dois temas de atualidade, que são a presidência da SADC, que foi assumida por Moçambique na última conferência de chefes de Estado que se realizou aqui em Maputo, e também a tensão que está a ocorrer agora na Europa entre a Grécia e a Turquia. E para fazer esta análise temos como convidado o Dr. Edson Muirazeca, a quem dou as boas-vindas e agradeço pela presença aqui no Política Internacional. Boa noite, Dr. Muirazeca, bem-vindo. Muito obrigado, Egna. Boa noite. Deixe-me cumprimentar os telespectadores que nos assistem neste momento em casa e os espectadores que nos escutam pela rádio. Estou aqui mais uma vez para conversarmos em torno de alguns assuntos da atualidade internacional, como bem disseste. Os 40 anos da Comunidade para o Desenvolvimento da África, da África do Sul, que ocorre neste momento de pandemia, que levou a que a Cimeira fosse realizada pela primeira vez de forma virtual, em que cada chefe de Estado tem o seu próprio país, mas também para conversarmos um pouco em torno da tensão que está a assolar a Turquia e a Grécia por causa de uns problemas que já vêm de há muito tempo, da rivalidade que existe entre esses dois países. Dr. Muirazeca, Moçambique assumiu recentemente a presidência da SADC, num contexto em que este ano as comemorações, né, da Conferência de Chefes de Estado fazia alusão a um lema que trazia as questões de paz e segurança, que trazia as questões de desafios globais, da questão da resiliência. Antes de entrarmos para a presidência de Moçambique, primeiro, o que é que se oferece dizer sobre os 40 anos de independência, 40 anos, perdão, da SADC, e principalmente do processo de integração que a região está a conhecer neste momento? 40 anos da SADC, o que nós podemos dizer é que, primeiro, os motivos primários pelos quais esta organização tinha sido criada em 1980, na altura, Conferência para a Coordenação do Desenvolvimento da África Austral, foram, vamos assim dizer, bem sucedidos, no sentido que quando foi criada a SADCC em 1980, visava principalmente tentar conter o regime do apartheid na África do Sul e esforços conjuntos no sentido de garantir a independência de alguns países na região que ainda estavam sob domínio externo. Estamos a falar particularmente da Namíbia, mas também da própria África do Sul, que estava sob o regime do apartheid. Pelo menos esta primeira fase da conferência, em que estrategicamente haviam sido distribuídas tarefas para cada país, em cada país era especializado ou tinha responsabilidade de algum setor. Esta primeira fase do processo, que não era necessariamente de integração, era mais de cooperação, como dizia, com referência para a coordenação dos esforços de desenvolvimento da região, chegou ao fim em 1992, quando houve da transformação da SADCC em SADC, Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, e desta vez com uma visão de integração. Tal modo que ao longo da década de 90, início do presente século, houve discussões, houve negociações, no sentido de aprovar um conjunto de instrumentos que possam facilitar este processo de integração regional. Eu dizia que, um lado da cooperação era a cooperação regional, apenas coordenar os esforços. Nesta segunda fase já não é contra, vamos lá assim dizer, a África do Sul, do regime do apartheid. A África do Sul também é parte integrante desta organização. O maior enfoque é mais na integração. Integração, estamos a dizer o quê? Integração econômica, que é uma situação que alguns autores definem como uma situação, como um processo no sentido de, à medida que o tempo passa, os Estados irem removendo as barreiras ao comércio.
irem fazendo aberturas de tal forma que vai se criando uma espécie de aldeia regional, uma região integrada em que não há dificuldade, não há barreiras ao comércio entre os países membros. E foi neste contexto a questão da integração que foi aprovado o plano perspectivo indicativo, um conjunto de metas que tinham sido traçadas no sentido de se alcançar a integração, e desse modo falava-se de seguir fases de integração. O processo de integração econômica, teoricamente, ele começa por uma fase de uma área de comércio livre, passa por uma união aduaneira, depois avança para um mercado comum e mais adiante uma união econômica e monetária e, eventualmente, caso seja a vontade dos Estados, podemos evoluir não só para a questão de integração econômica, mas para a questão de integração econômica e política. Daí, então, depois da União Monetária, Econômica e Monetária, quando digo União Econômica e Monetária, estamos a dizer o quê? Há um banco central da região, por exemplo, nesse caso, quando acontecer da SADC, e que os bancos centrais nacionais acabam sendo sucursais daquele banco central, mas também cria-se uma moeda única. Uma única moeda que é para facilitar as transações comerciais entre os diferentes Estados. Eu dizia que, querendo os Estados, sendo vontade das elites, dos povos de uma determinada região, podemos avançar também para uma união política no sentido de criar uma organização supranacional em que, nesse processo todo, na verdade, cada Estado vai despindo-se, vai abdicando de parte da sua soberania em termos de algumas coisas que fazia. Por exemplo, no passado, vamos assim dizer, o que é que acontecia para saltar a fronteira, por exemplo, ir à África do Sul ou ir para a Suazilândia? Tinha que ir à embaixada, pedir autorizações para ser dado um visto e pagava-se algum valor, mas graças ao processo de integração regional, iniciado, vamos assim dizer, com a SADC, estas barreiras vão sendo removidas. Hoje eu quero saltar a fronteira, simplesmente levo no meu passaporte, chego ali à fronteira, seja qual for, nas diferentes partes deste país, é só passar a carimba e não tem que pagar absolutamente nada. Então é esta questão de remoção de barreira. Quando eu dizia, o Estado vai abdicando da sua soberania sobre algumas coisas. Enquanto no passado, a viagem de um moçambicano para a África do Sul ou para a Suazilândia ou de um agora é Swatini, não é? De um cidadão da Suazilândia, de um cidadão da África do Sul, já não é uma fonte, em princípio, de rendimento para os países. Então, é isso que eu dizia, vão removendo as barreiras ao comércio. Então, o que é que nós podemos dizer da integração nestes 40 anos? É que 40 anos iniciou-se o processo. Tudo bem que podemos fazer uma análise um pouco mais crítica ao fato de o plano ter sido projetado com um conjunto de datas que tinham sido idealizadas e que, entretanto, não foram alcançadas, porque se nós olharmos para aquilo que estava nos documentos de integração, porque acho que os idealizadores olharam mais na teoria, olharam mais de como ocorreu no modelo da União Europeia, e na altura acreditaram que era possível seguir aquelas fases, e até 2018, se a memória não me trai, até 2018 estaríamos numa união econômica, mas uma coisa é o que pensou-se na altura, outra coisa é o que aconteceu no terreno. O que nós notamos é que ainda estamos a lutar com a primeira fase de integração, que é esta, ok? A zona de comércio livre, em que está a ser... a região está a tentar implementar esta zona de comércio livre, em que significa o quê? Que os países da região abdicam ou removem, é assim que devo dizer, removem as barreiras do comércio entre si. Entretanto, cada país é livre de aplicar o tipo de restrições tarifárias e não tarifárias, um tipo de barreiras, que dizer, para Estados terceiros que não fazem parte da região. Entretanto, entre os países da região,
está a ser harmonizada no sentido de não haver barreiras à circulação de bens, pessoas e serviços ao nível da região. Eu penso que é um desafio esta coisa de integrar, essa coisa de renunciar à soberania sobre determinadas coisas, mas a região está a tentar avançar, pelo menos a SADC é um fórum em que os Estados podem se encontrar e tentar resolver os seus problemas, por exemplo, sem ter que recorrer à violência, sem ter que recorrer, por exemplo, à sabotagem, como ocorria, por exemplo, no passado, o regime do apartheid em relação a outros países da região. 40 anos depois, Moçambique assume esta presidência rotativa num contexto, primeiro, de Covid-19, que fez com que a cimeira tivesse lugar à distância, e segundo, num contexto também de insegurança para Moçambique, que claramente afeta a região, e esta também é o lema que trouxe esta cimeira. Qual é a análise que faz, por exemplo, da questão da segurança coletiva ou das questões de segurança dentro da região, principalmente se considerarmos que todo o processo de integração inclui esta transferência de soberanias e de partilha, não é, de problemas entre os países. Como é que analisa a situação de segurança na região, a situação de paz na região, principalmente tendo como experiência Moçambique nesta ideia de integração na região? Há muitas críticas sobre o papel da própria SADC na situação que Moçambique está a viver, principalmente se considerarmos que é uma situação que pode, a curto, médio e longo prazo, alastrar-se aos países da região. Como é que avalia esta situação? De facto, a SADC vai receber essas críticas. Eu dizia que, teoricamente, é isto. Os Estados concordam em renunciar à sua soberania, mas não é necessariamente o que está a acontecer ainda ao nível da SADC. Aliás, não há muitas organizações internacionais ou arranjos de integração em que efetivamente os Estados renunciaram à sua soberania de forma extensiva. Como eu dizia, aquilo é teórico, porque na prática o único exemplo, mais ou menos, não existe perfeito, quer dizer, que de facto, nem vou dizer perfeito, vou dizer que de facto os Estados procuram renunciar ou renunciar um pouco à sua soberania, é o exemplo da União Europeia, porque os outros ainda continuamos nessa zona da área de comércio livre, em que é mais uma área em que vamos consertar posições, vamos... E ainda assim há posições que às vezes Exatamente. Não refletem os interesses da maioria. Exatamente. E agora, repara, a questão falavas das críticas à SADC sobre a ação para a questão de paz, não paz. A SADC, como eu tenho dito em relação a várias outras organizações, é uma organização internacional. Pertence aos Estados. O que a SADC pode fazer é que os Estados donos dela, que são os Estados membros dela, da África Austral, decidirem que ela faça. Se os Estados não derem autoridade suficiente para a SADC agir, a SADC não vai agir. Por mais que ela tenha muita vontade de agir, não vai poder agir. É só nos lembrarmos que tinha sido criado, por exemplo, um tribunal da SADC e na altura da crise no Zimbábue houve uma queixa, naquela crise agrária no Zimbábue, houve uma queixa dos farmeiros ao nível da SADC. Não me lembro se o tribunal tinha tomado a decisão não desfavorável ao Estado zimbabueano e, não tendo agradado aquela decisão ao Zimbábue, houve conversações e acabaram desfazendo o tribunal. Então, feliz ou infelizmente, não sei para que lado iríamos, é que esta organização internacional, enquanto não tiver esse poder, eu falava de ser uma organização supranacional, em que de facto os Estados renunciaram certos poderes para este novo centro, e este novo centro, que é a SADC, começar a tomar decisões que sejam vinculativas para os Estados, pouco pode fazer. O máximo que pode fazer é continuar a servir de plataforma em que os Estados podem se encontrar, as lideranças podem se encontrar para conversar sobre diversos problemas. Agora nós estamos a falar da questão
da segurança, aliás, estava ali patente no lema das comemorações. Das comemorações dos 40 anos da SADC, e logo no início falava da questão da paz e segurança. É mesmo em reconhecimento de que há desafios de a paz e a segurança na região da SADC, particularmente em Moçambique. Nós sabemos que há problemas no centro do país, com os ataques dos homens armados da RAM. Temos o caso de lá mais para cima, no norte de Moçambique, em Cabo Delgado, em que temos esta questão dos ataques terroristas. Eu penso que este fórum da SADC, quero acreditar eu que o chefe de Estado aproveitou este fórum para informar os seus homólogos sobre o que é que está a acontecer lá, e quero acreditar que, aliás, na declaração final fala-se disto, de a liderança da região estarem solidárias com o que está a acontecer em Moçambique. Nós sabemos que o que está a acontecer em Moçambique agora é designado o terrorismo, e o terrorismo não afeta apenas Moçambique, está sim a ocorrer em Moçambique, mas para estarmos a dizer que é terrorismo internacional, é que quer dizer que tem ligações com o exterior. Então, quero acreditar que nesse fórum da SADC, principalmente agora que Moçambique está a presidir a SADC rotativamente, é um fórum, é um momento privilegiado do país, eventualmente, partilhar informação com os Estados da região e ver como é que esses Estados da região podem ajudar Moçambique a combater o terrorismo em Cabo Delgado. A presidência de Moçambique está em volta a muitas expectativas. Primeiro porque Moçambique tem neste momento esta questão do terrorismo no norte de Moçambique, tem um desafio da construção da paz também em volta a alguma polêmica por causa dos contínuos ataques no centro do país, mesmo depois da assinatura da paz. Há uma questão também aqui onde parece que Moçambique, ainda que pela primeira vez, começa a ter relações menos amistosas com a Tanzânia, que sempre teve, com as quais teve sempre melhores conversações. Moçambique esteve reunido com o Zimbábue, esteve também bilateralmente com a Tanzânia, tem estado em algumas negociações com a África do Sul, mas esteve também na Troika. Entretanto, ainda não há nenhum resultado de todas estas concertações, e por isso que há uma grande expectativa relativamente ao que Moçambique pode fazer mais sendo presidente da SADC neste ano de mandato. Qual é a sua opinião relativamente a isto? Quais são as opções que Moçambique tem agora que assume a presidência da SADC, relativamente ao que se pode fazer, ou relativamente ao mostrar o caminho à região sobre como, por exemplo, principalmente assumir o desafio do terrorismo no norte de Moçambique? Bom, deixe-me começar por dizer que é preciso não levantarmos demais as expectativas em relação ao fato de Moçambique ser presidente ou estar a presidir ao nível da organização regional, e pensarmos que o fato de Moçambique estar a presidir a organização regional é solução para os nossos problemas. É melhor não colocarmos esse tipo de... Ou seja, a fasquia não pode ser muito alta porque não há condições para fazer muito, ou porque... Este tipo de organização não há de resolver estes problemas. Eventualmente, as soluções vão ser encontradas mais nestas conversas bilaterais com os Estados. Quero acreditar que talvez aí vai-se conseguir mais, e não necessariamente pensar que está a presidir a SADC, os problemas todos de Moçambique estão resolvidos, hão de vir aqui militares da África do Sul, do Zimbábue, de onde quer que seja, para vir combater o terrorismo. Não sei. Sim, é um momento privilegiado em que Moçambique pode apresentar o seu problema, mostrar à região que este problema não é somente de Moçambique, é um problema da região, porque hoje estão sim em Cabo Delgado, mas tem-se dito que há uns que estão a vir por exemplo, da Tanzânia. Há grupos que estão a vir da Tanzânia, fazem de ligações com grupos de fora. Da República Democrática do Congo. Bem, da República Democrática do Congo. Então, fala-se de várias ligações, não necessariamente com Moçambique agora. Eu olho esta presidência nesta dimensão de Moçambique encontrar-se num momento privilegiado de mostrar aos países membros da região ou da SADC que é preciso que haja esforços conjuntos
para combater este terrorismo. Que esforços conjuntos é que, por exemplo, podem ser pensados relativamente à situação de Cabo Delgado e, principalmente, o que é que taxativamente, ou pelo menos de forma tangível, é possível fazer no ano de presidência, principalmente no ano de presidência em que o país já reuniu com as principais lideranças da região, falo do Zimbábue, da África do Sul, da Tanzânia, é verdade que não com o Malawi, mas também. Então, o que é que Moçambique pode fazer neste ano taxativamente e de forma tangível? Bom, é assim, essas questões de segurança, de terrorismo, eu olho elas como questões muito sensíveis. Eu não acredito que não esteja a ser feita alguma coisa. Aliás, nessas conversas que houve, quero acreditar que há alguma coisa que está a ser feita que eventualmente nós não tenhamos conhecimento, provavelmente, pela sensibilidade que é essa questão das questões de segurança. Mas eu quero acreditar que, aliás, primeiro dizer o seguinte, este assunto de Cabo Delgado, em primeiro lugar, as forças de segurança de Moçambique é que devem procurar resolver. Moçambique tem que se fortalecer a ponto de poder conseguir derrotar esta ameaça, porque a garantia da segurança, soberania, integridade territorial de um Estado é função das forças de defesa desse Estado, nesse caso, função das Forças Armadas de Moçambique. Então, o país, Moçambique, deve investir muito nas suas forças de segurança, de modo a que tenham capacidade para repelir este tipo de ameaça. Essa é a primeira coisa que eu devo dizer. Depois, esta questão da colaboração dos outros é bem-vinda. Aliás, estamos a falar de integração, estamos a falar de uma região em que queremos integrar, em que queremos remover barreiras entre nós. Eu penso que os outros podem vir, ou já estão a fazer isso, partilhando, por exemplo, informação, partilhando inteligência. Eu quero acreditar que os serviços de inteligência, por exemplo, estou aqui a imaginar, não tenho informação concreta, mas quero acreditar que os serviços de inteligência de Moçambique, da Tanzânia e desses países que estava a referir, que entraram, Zimbábue e África do Sul, já devem estar a trabalhar e a verificar como é que, de facto, pode-se fornecer o tal apoio a Moçambique. Porque eu não estou a ver aqui na dimensão de onde vir forças de fora para fazer uma intervenção, por exemplo, militar, para combater. Bom, eu diria que, por mim, seria tem que ser uma questão do último recurso, não seria desejável. Nós temos que ter força, o país tem que ter força, capaz de repelir qualquer tipo de ameaça, seja esta de Cabo Delgado, seja esta como é que chama, do centro do país. Claro, eventualmente, não havendo possibilidade, ou tendo dificuldade, enfrentando desafios para repelir este tipo de ameaças, sim, aí é preciso pedir o apoio dos países vizinhos, porque, como dizíamos, isto afeta não só Moçambique, afeta os países da região e, eventualmente, há de afetar investimentos não só de Moçambique, há de afetar investimentos de países da região, mas também investimento de países de fora da região. Então, esta questão do terrorismo, é por isso que há muita atenção no mundo em relação ao assunto de Cabo Delgado, no reconhecimento de que, de facto, esta coisa do terrorismo é algo que deve ser combatido por todos. Então, eu acredito que algo está a ser feito, ainda que nós não saibamos exatamente, e esta presidência de Moçambique, eu repito, olhando para aquilo que são este tipo de organizações internacionais, que não têm necessariamente poderes efetivos, eu olho para estas organizações como um fórum em que nós podemos, ou em que os estadistas, em que as lideranças dos países da região podem encontrar-se, partilhar informação, aliás, é só ver o discurso, como chama, o comunicado final, fala de quê? Solidariedade. E, de facto, é isto que este tipo de organizações faz, é solidarizar-se, porque a SADC não tem uma força que possa dizer amanhã vamos enviar tantos mil homens para ir combater. Não existe isso. Não tem isso. Tem um secretariado, sim, mas a função é mesmo coordenar os esforços. Quem vai fazer são os Estados.
Daí que eu penso que talvez nas bilaterais, nas reuniões bilaterais que vão existindo, há de sair, se é que tem que sair apoio, eu não olho na dimensão de que vai sair um apoio concertado ao nível da SADC, dizer que é para cada país vai fazer isto. Será sempre um apoio de cada um dos Eu países? penso que vai ser apoio individual, de Estados individuais, e não nos esqueçamos, cada Estado envolve-se neste tipo de coisa em função dos seus interesses. Diz, tudo bem que há interdependência, tudo bem que há cooperação, tudo bem que é uma região, que depois vamos dizer são povos irmãos, mas no final do dia o que interessa é o interesse nacional e cada país vai medir, nós falamos da racionalidade no processo de tomar decisão, cada país com que Moçambique eventualmente estiver a conversar, vai olhar para a situação, vai colocar numa balança a tal racionalidade e há de pesar para verificar em termos de ganhos e perdas o que é que favorece mais o país. Então, é por isso que eu dizia, o ideal é que sejam as forças de defesa de Moçambique a conseguirem repelir este tipo de ameaça. Se vier apoio de fora, melhor ainda. Mas o país não pode ficar parado, dizer que, já que estamos a presidir a SADC, agora vamos persuadir os membros da SADC para virem nos apoiar, já que há esta ideia de que o terrorismo é um fenómeno que afeta vários países, então os outros países também têm obrigação. Não existe isso. Não existe isso, pelo menos em relações internacionais, isso não existe. Daí que eu insisto na tecla de que é preciso que se crie capacidade doméstica, capacidade nacional para poder combater este tipo de ameaças e que, se num fórum como a SADC, em que hoje Moçambique está a presidir, que para mim não faz muita diferença estar a presidir neste momento e numa situação em que não estava a presidir para aquele tipo de ameaças, se isto permitir que haja maior solidariedade, maior apoio dos outros países, melhor para Moçambique, mas não acreditar que, já que estamos a presidir a SADC, então os nossos problemas estão resolvidos e vamos dizer aos outros o que devem fazer. Isso não vai ocorrer. Isso não vai ocorrer, mas o Política Internacional vai voltar daqui a mais um pouquinho. Voltamos daqui a 5 minutos. Até já. Voltamos ao Política Internacional numa segunda parte onde vamos conversar e analisar a tensão que divide a Grécia e também a Turquia na Europa por causa do mar, ou pelo menos da delimitação de território entre os dois países. Dr. Morazek, a Turquia e a Grécia estão a liderar agora uma tensão que tem estado a preocupar as lideranças europeias, nomeadamente a Alemanha e também a liderança da União Europeia. O que acontece entre a Turquia e a Grécia e por que esta situação tem estado a criar este medo ou receio de algum nível de tensão militar entre os dois países? Até porque já há alguma movimentação militar da parte da Turquia para o mar que divide a Turquia e a Grécia. Bom, vamos voltar um pouco para o passado para conhecer a relação entre estes dois países. A Grécia, na verdade, já foi dominada pela Turquia. A Turquia no sentido dos turcos, do Império Otomano. A Grécia era parte integrante, o território da Grécia era parte integrante do Império Otomano. O Império foi tão vasto que ocupou partes de África, o norte de África, uma parte da Europa e depois a Ásia, naquela zona que nós consideramos ou chamamos de Médio Oriente. E por muito tempo a Grécia esteve como parte do Império Otomano e houve um conjunto de rivalidades e estes dois países já defrontaram-se primeiro em 1897, depois voltaram a defrontar-se na primeira crise balcânica em 1912, 1913, voltaram a defrontar depois da Primeira Guerra Mundial, em 1920, 22, por aí, 23, não me trai, na altura quando a Turquia queria reocupar o seu território que tinha sido ocupado e que, pelas disposições do fim da Primeira Guerra Mundial, tinha sido atribuído para ser administrado pela Grécia. Depois
destas guerras, houve uma tentativa de normalização das relações. A verdade é que a relação entre estes dois países tem sido intermitente. Há momentos de elevação da tensão, há momentos em que a tensão baixa entre estes países. Mas o grande problema qual é aqui? O problema é que estes dois países são vizinhos e é uma disputa em termos de território, principalmente no mar Egeu, em que há um conjunto de ilhas, ilhas que são de pertença grega, que entretanto estão muito próximas ao território da Turquia. Há um problema de limitação da fronteira dos países, principalmente a questão da limitação da fronteira marítima, a questão do mar territorial. Onde é que começa o mar territorial da Grécia? Onde é que termina o mar territorial da Grécia? Onde começa o mar territorial? Ou qual é a parte que faz parte do mar territorial da Turquia? E qual é a distância da plataforma continental da Turquia? Qual é a distância da plataforma continental da Grécia? O espaço aéreo, em que naquela zona ali, em que partilham o mar Egeu, quem é que controla o quê? Então, há esta disputa que costuma levar à elevação de tensão, principalmente agora que vão sendo descobertos recursos, vão sendo descobertos o gás natural, vai sendo descoberto o petróleo, e estas fronteiras não estão delimitadas nem pelo ar, nem por terra, por exemplo, no ar, até onde é que podem circular os aviões militares, por exemplo, da Turquia ou da Grécia. Há este problema. E tem havido uma tendência desse tipo de problemas serem resolvidos por via de tribunais, do Tribunal Internacional, por exemplo, de Haia, que pode resolver esse tipo de disputas. Mas tem uma coisa interessante, é que a Grécia assumiu a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Entretanto, a Turquia não reconhece essa convenção, eventualmente exatamente por saber desse problema que tem na fronteira, porque estão tão próximos, e há umas ilhas gregas muito próximas ao território turco, que se começar-se a contar as águas territoriais, a plataforma continental de um país, por exemplo, começando do lado da Turquia, corre-se o risco de algumas ilhas estarem dentro do mar territorial ou da plataforma continental da Turquia, se nós começarmos a contar do lado da Turquia. Se começar a contar do lado do território grego, considerando que o ponto de partida para fazer esta contagem, para definir que porque o mar territorial, os dados não me enganam, que são 12 milhas. Até 12 milhas é o mar territorial, em que o direito é só exatamente de um determinado Estado, ainda que possam passar navios que não são do Estado. Depois fala-se de plataforma continental, são 200 milhas. 12 milhas, estamos a falar por aí, 22 quilómetros. 200 milhas, bom, as contas aqui não me vêm à mente. O fato é que esta situação destas ilhas gregas ao largo do mar Egeu, dependendo de como é que vai ser contabilizada esta questão para delimitar a fronteira, dizer, ok, a partir daqui até 12 milhas são de pertença, como chama? De pertença ou da Grécia ou da Turquia, dependendo de onde é que começa já a fazer a contabilização, ou pode ser vantajoso para a Turquia ou pode ser vantajoso para a Grécia. Como eu dizia, se começares da última ilha da Grécia, que está muito mais próxima da Turquia, quase que a Turquia fica sem o território, sem o mar, vamos lá assim dizer. Se contares da Grécia, e não necessariamente daquelas ilhas, mas lá mais para o território, a parte firme, terra da Grécia, corres o risco de colocar as ilhas gregas como se fossem tons ou uns pequenos enclaves dentro, eventualmente, do território da Turquia. Então, este problema deste mar, o largo do Mediterrâneo, o mar Egeu, tem elevado a tensão entre a Grécia e a Turquia, de tal forma que as duas partes têm ameaçado, caso seja necessário, fazer o uso
da força. E agora, o que está a elevar mais esta atenção é esta questão de estar-se a descobrir gás natural naquelas águas, estar-se a descobrir petróleo, e ainda mais o fato de a Turquia ter assinado um acordo com a Líbia, que também está por ali no Mediterrâneo. Há um acordo que foi assinado, lembramos que a Turquia está metida na confusão na Líbia, do lado do governo de acordo nacional que é reconhecido internacionalmente. Penso que por via do apoio que a Turquia tem fornecido ao governo do acordo nacional da Turquia, baseado da Líbia em Sirte, assinou-se um acordo em que a Líbia, uma espécie de ceder alguma parte do território das águas para a Turquia, e isto ameaça ainda mais os interesses da Grécia. Então, é nesta confusão da questão de, na verdade, controlo do mar, controlo, vamos assim dizer, do território e dos recursos que podem ser encontrados aí, que surge esta confusão toda. Enquanto, por exemplo, os gregos dizem que vamos ao tribunal para resolver o problema, os turcos dizem que não, nós não vamos a nenhum tribunal, não reconhecemos esse tribunal. Eventualmente consideram o uso da força porque a Turquia até já movimentou. Já movimentou, os gregos também já disseram que estão disponíveis, mas eventualmente esta demonstração de forças é mesmo para dissuadir. Mas, doutor Moirazek, considerando que claramente o problema é geoestratégico, é geopolítico, principalmente porque houve descoberta de território, de recursos ali, e a Turquia deixou claro que a movimentação dos seus militares tem como objetivo justamente garantir que a Turquia não fica de fora na divisão daqueles recursos. Qual acredita que pode ser, por exemplo, a solução mais aceitável para, eventualmente, baixar a tensão sobre esses dois países? A Europa, através da União Europeia, já se manifestou e mostrou disponibilidade para mediar um possível conflito. A Alemanha também é um dos principais países dentro do sistema europeu, também já se desmobilizou e iniciou até conversações para tentar controlar esta tensão entre os dois países. Quais são as opções que se assistem aos dois países? Primeiro, considerando que trata-se de uma questão de recursos, e segundo, considerando que é preciso considerar o interesse dos dois países caso haja recurso estratégico ali naquele mar. Eu penso que é uma questão de diálogo entre as duas partes. É a única solução para isso, porque não acredito que uma confrontação militar possa ser solução para esse tipo de disputas. Eu diálogo, aliás, no passado já ouvi isso, em que há cedências e contracedências, ofertas e contra-ofertas, em que foram chegando a um consenso. Aliás, uma das coisas que fez com que, em algum momento, houvesse o baixar ou o amainar da tensão entre estes dois países é que eles já tinham chegado a acordo no sentido de a Grécia servir uma espécie de advogado da Turquia para a Turquia ter acesso à União Europeia, porque esse é um grande interesse que a Turquia aliás, eu falava destas ilhas, também um outro grande problema entre esses dois países é a questão do Chipre, em que os dois querem controlar o Chipre, mas no passado já chegaram a acordos estas partes, no sentido de a Grécia servir de advogado da Turquia, porque um dos maiores entraves da intenção da Turquia entrar na União Europeia é exatamente a Grécia, por causa das disputas que a Grécia tem com a Turquia, e a Grécia é um membro de plenos direitos ao nível da União Europeia. Por muito tempo foi bloqueando a possibilidade de a Turquia poder ter acesso à União Europeia. E é de interesse da Turquia, porque o mercado da União Europeia é um mercado amplo, e sendo membro da União Europeia, a Turquia sai muito a ganhar. Então, eu olho isto aqui na dimensão de que a melhor forma destes países reduzir o nível de tensão, e eu acredito que vão reduzir o nível de tensão, porque não me parece que algum desses Estados esteja interessado em entrar em guerra, principalmente a Turquia, que neste momento está envolvida em duas guerras, está envolvida na crise na Líbia, apoiando o o governo do acordo nacional, mas também está envolvida no conflito ou na crise na Síria, onde diz
estar a combater o terrorismo que é praticado pelos curdos, que ameaçam a integridade territorial da Turquia. Então, não acredito que tanto a Grécia ou então a Turquia estejam interessados em fazer a guerra. Esta coisa de avançar forças é mesmo demonstração de força no sentido de que não estamos aqui presentes. Se for necessário, vamos recorrer à guerra, mas eu olho na dimensão de dissuasão, não necessariamente do interesse de fazer a guerra por causa deste assunto. Aliás, como eu disse, no passado houve momentos em que estas partes conseguiram encontrar uma plataforma comum de entendimento para não se avançar. Havia, de facto, houve várias crises, eu disse, houve aquelas grandes guerras que aconteceram em 1997, em 1912, em 1914 a 18, depois 1922, por ali, 21, 22, entre estes dois países. E depois disso, como eu dizia, há momentos. A relação é de intermitência. Há momentos de alta, há momentos de baixa da tensão. Tal como houve, por exemplo, na questão dos refugiados sírios que passavam pela Turquia. Exatamente. Eventualmente, quando chegarem a uma plataforma de entendimento em que a Grécia há de oferecer algo, ou a União Europeia, se quisermos, há de oferecer algo à Turquia, que a Turquia quer, e a Turquia também vai ceder alguma coisa, estes dois países eventualmente hão de baixar, ou talvez, olhando para, se o problema são aqueles recursos estratégicos do solo e do subsolo, talvez a solução seja encontrar uma forma de fazer uma partilha em termos de exploração destes recursos. Uma partilha de dividendos ou partilha do território, ou seja, porque aqui a questão é a delimitação da fronteira entre as duas partes. Não só olhar na dimensão de partilha do território, mas na dimensão de partilha de exploração deste recurso. Aliás, como é que se resolveu o problema da Alemanha e da França, que tem-se dito que foram os principais responsáveis pela eclosão da Primeira e da Segunda Guerra das Guerras Mundiais. Depois disso, uma solução ali que foi encontrada foi o carvão e aço. Porque na fronteira entre os dois países, e era um dos grandes problemas que levava à confusão, ao conflito, foi mesmo de partilhar a exploração. Eventualmente, havendo uma partilha de investimentos, tanto da Grécia como da Turquia, pode ser uma solução, porque enquanto a Grécia alega o direito internacional, que diz que lhe protege o direito internacional, olhando para os conceitos de mar territorial, plataforma continental, etc., olhando para a forma como estão posicionadas, a Turquia, que já se percebeu que, recorrendo a estas normas, que falam de quantas milhas são do mar territorial e da plataforma continental, olhando a posição daquelas pequenas ilhas gregas ao longo do mar, já se percebeu que sai a perder. Por isso mesmo que não só não ratificou não assinou a Convenção sobre o Direito, acho que é a Convenção sobre o Direito do Mar, como também não reconhece o Tribunal de Haia, que é para eventualmente a negociação ser bilateral e não necessariamente exatamente internacional. Então, eu penso que esses dois países vão encontrar uma plataforma comum de entendimento que vai evitar que possa deflagrar em uma guerra, porque não acredito que tanto a Grécia ou a Turquia estejam interessados em voltar a mais uma guerra depois daquelas 4 que eu mencionei. Muito obrigado, Dr. Mirazek. Termina assim o nosso Política Internacional, numa semana em que analisamos os 40 anos da SADC e também a assunção da presidência da SADC por Moçambique, bem como as tensões que opõem, por exemplo, a Turquia e também a Grécia. Voltamos na próxima semana. Nos vemos.